Vamos falar agora sobre os tipos de reação e o grau de liberdade que uma estrutura pode ter em suas conexões, principalmente lá na fundação. Existem liberdades de deslocamento e de rotação. Eu quero mostrar isso, vou puxar aqui o SAIP 3D, só para ficar mais fácil aqui. Eu vou pegar um nó específico, não se preocupe com o software porque não é o objetivo aqui, eu só quero mostrar o nó. Vou pegar aqui a vinculação com o exterior, que é específico aqui para as nossas fundações. Você vai verificar que cada nó, ou cada fundação, cada ancoragem com o solo, você pode definir quais são as liberdades que ele tem, tanto para deslocar e para rotacionar. Você vai observar que esse nó aqui, ó, que é um engastamento, ele não consegue deslocar em X, ele não desloca em Y, ele não desloca em Z, ele não gira nem em X, nem em Y, Z, ele é totalmente estático. Então, essa é uma configuração de um nó ou uma fundação ali totalmente fazendo um engastamento perfeito. Mas existem outros tipos de liberdade. Por exemplo, você pode ter uma articulação. Quando você tem uma articulação, você observa que nem dá a opção ali de, por exemplo, ter uma configuração de rotação. Por quê? Já está definido ali que ele tem total liberdade de rotacionar, mas ele não consegue deslocar. Que é um exemplo de... Vou dar um exemplo aqui, não é muito claro, mas só para você ilustrar. Exemplo, a alavanca do seu carro, ele não tem a liberdade de fazer deslocamento, ele só rotaciona. Então, esse é um tipo de nó articular. Bacana? Mas você tem possibilidades, por exemplo, de ter conexões, vínculos, né, com a base, que só pode deslocar em X ou em Z, por exemplo. O que seria um deslocamento em Z? Você tem um sistema de elevador que tem guias nas laterais, aí as rodanas elas deslizam ali, para cima e para baixo. Ou seja, você não deixa que a estrutura móvel possa deslocar tanto em X, tanto em Y, porque ao redor dela você tem os guias, mas você dá liberdade para que ela desloque na direção de Z. E aí você tem várias possibilidades, isso vai depender muito do que você está fazendo. Por exemplo, uma ponte rolante, ela vai ter possivelmente, dependendo da situação, deslocamento em Y, ela pode ter um deslocamento em Z. Já aqui dentro de galpões, geralmente a gente vai utilizar sempre o engastamento. E aí entra mais um detalhe dessas conexões, porque é o seguinte, quando a gente fala deslocamento em X, talvez você imagine, é livre, pode movimentar do jeito que quiser. Não, mas a gente tem como também falar o seguinte, olha, tem deslocamento em X, mas tem resistência, tem um efeito mola ali. Na hora que ele tentar empurrar, ele volta, tentar empurrar, ele volta, ou ele empurra e faz o equilíbrio. E aí é na hora que entra aqui a possibilidade de fazer uma configuração de um fator K, né? Para quem lembra das equações de mola, do FKX, está basicamente relacionado a isso daqui, tá bom? Então, a gente pode ter tanto liberdade em X, Y, Z, rotações X, Y, Z, mas não quer dizer também que é 100% livre. Você pode colocar um certo nível de resistência nessa liberdade de deslocamento. Então, você deve perguntar, beleza, o que isso vai impactar ali na hora do projeto? Vai impactar que é o seguinte, dependendo das suas escolhas, os esforços vão mudar totalmente. Qual é o modelo certo de utilizar? Existe um definido? Não. No caso, por exemplo, de galpões ou de mezanino, né, a gente geralmente é o quê? Isso é chumbado no chão, então geralmente você não tem liberdade já, obviamente, deslocamento X, Y, Z, porque não tem como deslocar pelas laterais, porque o parafuso está ali resistindo ao cisalhamento, travando, não tem como levantar porque está apertado o parafuso, e aí a questão que fica tem liberdade de rotação em todo o eixo X, Y, Z? Teoricamente não, poderíamos até falar que tem um pouco de grau de liberdade, colocando uma espécie de uma resistência feita de mola, né? Como se ela tivesse uma leve possibilidade de rotação em torno daquele nó teoricamente rígido. Mas dependendo do nível da estrutura, isso não é ganhos significativos. Talvez isso em projetos maiores pode sim às vezes melhorar, porque quanto mais talvez flexibilidade que você consegue trazer para a estrutura, às vezes ela pode se tornar mais compacta por evitar de ter uma transferência de momentos. É uma questão
bastante complexo, se na hora mesmo que você calcula, que você às vezes pode ali fazer alguma alteração, um ajuste e ter esse ganho. Não tem como cravar, falar, olha, nós vamos sempre usar isso porque esse é o modelo perfeito. Se fosse, possivelmente estaria já estabelecido pela norma que para alguma situação específica isso era mais seguro, mais coisa, não quer dizer nada. Então, se você ainda tem dúvidas sobre isso aqui, não se preocupe que quando nós estivermos fazendo algum projeto estrutural aqui dentro do treinamento, você vai ver como que se faz, como que configura tudo isso e vai ficar tudo ok. Se tiver dúvidas, use o suporte técnico para te esclarecer as suas dúvidas.